Você já foi chamado de burro, subestimado ou tratado como se não tivesse nenhum valor. E se eu te dissesse que por trás de toda essa rejeição existe um poder oculto que está te moldando para algo muito maior do que qualquer um jamais imaginou? Hoje, você vai entender por que aqueles que são ignorados em silêncio são, na verdade, os mais perigosos. E por que as pessoas que mais zombaram de você ainda vão se arrepender. Mas antes de continuar, quero que você faça 3 coisas muito importantes agora. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso garante que você receba todos os próximos vídeos que vão abrir sua mente e fortalecer o seu espírito. E comenta agora mesmo aqui embaixo: vão me ver no topo. Essa frase é mais do que um comentário. É uma profecia, um aviso silencioso de que você está se preparando para o maior despertar da sua vida. Já parou para pensar que alguns dos maiores gênios da história foram vistos como tolos em algum momento? Existe uma estratégia silenciosa e quase invisível que os verdadeiramente brilhantes utilizam. Eles permitem ser subestimados. Porque enquanto o mundo está ocupado rindo deles, chamando-os de estranhos ou desajustados, eles estão observando. Estão absorvendo tudo, cada movimento, cada palavra, cada erro alheio. Eles não têm pressa, porque sabem que o momento certo vai chegar. E quando chegar, ninguém vai entender de onde surgiu tanta força, tanta inteligência, tanta visão. A ilusão do tolo é um dos disfarces mais poderosos que existem. Ele engana os arrogantes, acalma os inseguros e afasta os invejosos. Ao não representar uma ameaça aparente, o gênio disfarçado se move livremente por entre as sombras da ignorância alheia. Ele não precisa de palmas, ele precisa de tempo. Porque sabe que o verdadeiro poder não vem de parecer inteligente, mas de ser inteligente, de construir por dentro, de arquitetar o impensável enquanto o mundo está distraído com a superfície. E então, quando o momento chega, tudo muda. O riso morre na garganta dos céticos. A surpresa toma conta dos que zombavam. A ascensão é tão rápida e precisa que parece mágica, mas não é. Foi só uma longa preparação que ninguém percebeu. O tolo nunca foi tolo. Ele só era paciente. E agora o jogo virou. Ser subestimado parece à primeira vista uma desvantagem. Mas só para quem enxerga com olhos superficiais. Na verdade, é uma das maiores armas que alguém pode possuir. Quando não esperam nada de você, não vigiam seus passos, não sabotam seus avanços, não preveem seus movimentos. E isso dá liberdade, uma liberdade letal. Enquanto os outros estão tentando impressionar, você está crescendo longe do radar, sem interferências, sem distrações, sem máscaras. A arte de ser subestimado não é sobre se esconder por medo, é sobre se esconder por estratégia. É um jogo de paciência e visão, um silêncio que fala muito, porque enquanto os barulhentos tentam provar valor a cada segundo, os subestimados só observam, só aprendem, só se aperfeiçoam. E o mais belo dessa arte é que ninguém percebe quando o artista troca o pincel por uma espada. Quando o invisível se torna inevitável. E quando isso acontece, o impacto é ainda maior, porque os olhos que ignoraram não conseguem compreender a transformação. A mente que zombava não sabe lidar com a verdade. E o coração dos arrogantes sente medo. Medo de ter apostado errado. Medo de ter rido de quem vai superá-los. A arte de ser subestimado é isso, transformar desprezo em vantagem, silêncio em estratégia, invisibilidade em vitória. Preste muita atenção, porque isso não é por acaso. Se você chegou até aqui, é porque algo grandioso está prestes a acontecer na sua vida. As portas que pareciam fechadas vão começar a se abrir. E sabe qual é uma das maiores bênçãos que estão se aproximando? A casa nova dos seus sonhos. Sim, aquele lar que você tanto visualizou.
está mais próximo do que nunca. E quando o universo te envia esse tipo de sinal, você precisa responder com atitude e gratidão. Por isso, quero te convidar agora a mostrar essa gratidão de forma simbólica, poderosa e consciente. Envie um "valeu demais" com um valor de até $100. Esse gesto não é sobre dinheiro, é sobre reconhecimento. É como dizer ao universo: eu estou pronto, eu recebo, eu agradeço. Porque quando você dá esse passo, algo se alinha no invisível e as bênçãos começam a se materializar. Depois que você clicar no botão "Valeu demais", escreva aqui nos comentários: "A vitória é minha". Esse é o seu decreto. É a sua afirmação diante do mundo espiritual de que você está aberto, receptivo e comprometido com o futuro incrível que já está sendo desenhado para você. E pode acreditar, algo muito poderoso já está a caminho. Existe uma risada que dói mais em quem a solta do que em quem a ouve. É a risada da arrogância. Aquela que nasce do desprezo, do julgamento precipitado, da certeza tola de superioridade. E quando ela é dirigida a alguém com fome de evolução, com sede de provar valor, ela se transforma em combustível. Cada gargalhada vira um empurrão, cada deboche, um lembrete, cada palavra de desdém, um degrau na escada do crescimento. O que os zombadores nunca esperam é que, enquanto eles riam, o alvo de suas piadas estivesse planejando, trabalhando em silêncio, afundando na dor para emergir mais forte. E esse é o erro fatal deles: confundir humildade com fraqueza, confundir silêncio com ignorância, confundir o início da jornada com o destino final. Eles estavam ocupados demais, sendo engraçados, para perceber que a piada estava prestes a mudar de lado. Porque no final, quem ri por último não só ri melhor, ri mais alto. E quando o tolo se ergue, não há nada mais desconcertante do que ver aquele que você desprezou, agora em um lugar que você nunca alcançou. Eles riram primeiro, mas agora o sorriso sumiu. E tudo o que resta é o gosto amargo da própria arrogância. Enquanto os outros falam, os verdadeiros sábios observam. Em um mundo onde todos estão desesperados para serem ouvidos, existe uma força silenciosa e quase mágica naqueles que preferem escutar. A observação não é passividade, é estratégia. É a arte de absorver o mundo, de entender os padrões ocultos, de ver o que os outros deixam escapar. E esse poder é invisível justamente porque ninguém presta atenção em quem apenas observa. Mas por trás de cada olhar atento existe um arsenal se formando. Cada gesto anotado, cada falha identificada, cada verdade escondida que os falantes deixaram escapar se transforma em munição. Enquanto todos estão preocupados em serem admirados, os observadores já sabem como vencê-los. Eles não precisam interromper, convencer, se impor. Eles só precisam esperar, e o momento certo sempre chega. Quando os sabichões tropeçam na própria arrogância, o observador entra em cena. E aí, tudo muda. Porque enquanto os olhos estavam voltados para quem gritava, quem sussurrava, estava se preparando para liderar. A observação silenciosa não apenas revela o mundo, ela dá controle sobre ele. Quem vê tudo sem ser visto, domina sem ser percebido. A arrogância é um veneno sutil. Disfarça-se de confiança, se alimenta de aplausos e engana até os mais inteligentes. Mas sua maior armadilha é simples. Ela impede o crescimento. Quem acha que já sabe tudo, para de aprender. Quem acredita que está sempre certo, não escuta. E quem se vê como superior, não enxerga mais ninguém, nem seus próprios erros. É nesse vácuo que os verdadeiros sábios crescem. Enquanto os arrogantes se entorpecem com a própria imagem, os discretos evoluem. Eles não estão preocupados em parecer brilhantes, estão ocupados sendo brilhantes. Eles erram, aprendem, corrigem e seguem. E cada passo silencioso os coloca mais à frente, enquanto os outros ainda acreditam estar no controle.
O mais irônico, quando os arrogantes percebem que foram ultrapassados, já é tarde demais. O jogo virou, mas eles estavam cegos demais para ver. Aquele que eles julgavam tolo não só os alcançou, os superou. E agora, a inteligência que eles achavam possuir se mostra pequena diante da sabedoria construída na humildade. O ego é traiçoeiro. Ele se disfarça de autoconfiança, mas, na verdade, é um grito desesperado por validação. Aqueles que o alimentam demais acabam presos em uma armadilha invisível, acreditam tanto na própria superioridade que param de crescer. Eles se tornam vítimas do próprio reflexo no espelho, incapazes de perceber que, enquanto se olhavam, alguém do lado de fora estava se tornando imbatível. Essas pessoas não evoluem porque acham que já chegaram ao topo, não buscam aprender porque acreditam que já sabem o suficiente. E é aí que tudo começa a ruir. O mundo muda, mas eles não. As regras do jogo se transformam, mas eles continuam jogando da mesma forma. Enquanto isso, o invisível, o subestimado, aquele que foi ignorado, está aprendendo com cada erro, se adaptando, se reinventando. Quando finalmente percebem que estão sendo ultrapassados, já estão afundados no orgulho. Não conseguem pedir ajuda, não sabem mais ouvir e, principalmente, não aceitam que erraram. O ego se torna um fardo tão pesado que os impede de reagir. E quem eles julgavam fraco, agora é o único com força suficiente para seguir em frente. A queda deles não veio de fora. Foi o ego que cavou cada centímetro da própria ruína. Desde tempos antigos, o bobo da corte carregava mais poder do que se imaginava. Ele era o único autorizado a zombar do rei, a dizer verdades disfarçadas de piada, a observar o reino sem levantar suspeitas. E por trás daquele sorriso inocente havia uma mente afiada, estratégica, que entendia tudo o que acontecia à sua volta. O mesmo acontece hoje. Quem parece o mais inofensivo, muitas vezes, é o mais perigoso. O bobo moderno não se veste com roupas coloridas, mas com silêncio. Ele finge não entender, se faz de desinteressado, até mesmo age de forma distraída. Mas por dentro, tudo está sendo registrado. Ele sabe quem é quem, reconhece fraquezas, entende jogos de poder e manipulação. E quando o momento certo chega, ele age. E ninguém entende como o palhaço virou rei. Essa psicologia é uma arma de guerra. Quando não te veem como ameaça, eles abaixam a guarda, falam demais, cometem erros, entregam tudo o que você precisa saber. E é nesse exato momento que o bobo se revela o verdadeiro mestre do jogo. Ele não era cego, apenas estava esperando que todos os outros mostrassem suas cartas primeiro. E quando mostram, o jogo já está ganho. Enquanto muitos acham que inteligência é uma equação matemática ou uma retórica afiada, a verdadeira inteligência mora em outro lugar, na emoção. A capacidade de entender sentimentos, de ler expressões, de prever reações. Isso é o que define os verdadeiros estrategistas da vida. A inteligência emocional não é barulhenta. Ela não impressiona em discursos, mas transforma tudo em silêncio. Os arrogantes nunca entenderam isso. Eles focaram em impressionar pela lógica, pela força, pelo debate. Mas enquanto falavam alto, alguém estava ouvindo o que não foi dito. Prestando atenção nos silêncios, nos olhares desviados, nas palavras carregadas de insegurança disfarçada de bravata. A inteligência emocional te dá o controle do ambiente, porque quem entende os outros governa. E o mais assustador, eles nunca perceberam que estavam sendo lidos. Nunca imaginaram que o tolo estava compreendendo tudo, não com palavras, mas com sensibilidade. E por isso não entendem como foram derrotados. Porque acreditaram que vencer era gritar mais alto e não sentir mais fundo. No fim, quem joga com o coração e a mente é quem define o rumo da partida. E esse jogo, eles nunca souberam jogar.
Algumas formas de inteligência não nascem nos livros. Elas não vêm de diplomas, nem de debates filosóficos. Elas nascem no calor da luta, no desconforto da escassez, na urgência de sobreviver em ambientes onde errar não é opção. Esse é o gênio da sobrevivência, aquele que, mesmo sem os recursos ideais, desenvolve uma mente afiada como uma lâmina, pronta para cortar obstáculos que derrubariam qualquer outro. Ele não teve o privilégio de aprender com tutores, aprendeu com a vida. E por isso sua inteligência é crua, instintiva, implacável. Enquanto os outros tinham tempo para provar que eram brilhantes, o sobrevivente estava ocupado tentando não ser esmagado pelo mundo. Cada humilhação virou lição. Cada porta fechada virou motivação. E com o tempo, ele aprendeu algo que os sabichões nunca entenderam: que se adaptar rápido é mais valioso do que saber de tudo. Ele aprendeu a ler rostos antes de ouvir palavras, a prever movimentos antes que eles aconteçam. Sua mente não é uma biblioteca de teorias, é uma bússola em meio ao caos. O mais assustador para os que zombaram dele: eles nunca imaginaram que estavam lidando com alguém que já tinha passado pelo inferno e voltado. Alguém que não foi treinado em salas de aula, mas em batalhas invisíveis, em noites insones, em decisões desesperadas. A inteligência forjada na sobrevivência não precisa provar nada, ela apenas vence. Porque já teve que lutar até mesmo por coisas básicas, enquanto os outros estavam preocupados com status e vaidade. Agora, quando esse sobrevivente aparece, quando mostra sua força, ninguém entende. De onde ele veio? Se perguntam. A resposta é simples. Ele veio de um lugar onde ninguém olhou. Cresceu onde ninguém quis crescer. Evoluiu em silêncio, no escuro, em silêncio. E por isso ninguém viu isso chegando. Mas agora ele chegou, e ninguém consegue pará-lo. A maioria das pessoas acredita que crescimento precisa ser visível, aplaudido, reconhecido. Elas querem que o mundo veja cada passo, cada pequena vitória, cada mudança. Mas os verdadeiros transformadores sabem que a evolução real acontece fora do palco, no anonimato, no silêncio, longe dos holofotes, onde ninguém está julgando ou esperando. É nesse território invisível que as mentes mais perigosas se formam, porque ali não há distração, só foco. Enquanto os outros estavam ocupados performando inteligência, você estava estudando. Enquanto buscavam aprovação, você buscava transformação. Eles queriam ser vistos, você queria ser preparado. A diferença entre os dois caminhos é brutal. Quem busca palco vive de imagem. Quem busca profundidade constrói raízes. E essas raízes são invisíveis por fora, mas poderosas por dentro. Elas sustentam tudo. E quando finalmente surgem para o mundo, já não podem mais ser derrubadas. Esse crescimento oculto é o maior pesadelo dos arrogantes, porque enquanto eles achavam que estavam na frente, você estava desenvolvendo ferramentas que eles nem sabiam que existiam. Eles não viram seus tropeços, não viram suas longas madrugadas de estudo, nem os momentos de dúvida em que você se reinventou, mas verão os resultados. E quando virem, vão perceber que estão anos-luz atrás e que não há como correr para alcançar alguém que nunca parou de crescer. A ironia final foi o desprezo deles que te deu a liberdade para crescer. Eles não acreditaram em você, então te deixaram em paz. Te ignoraram e isso foi a maior bênção, porque te deixaram espaço, tempo, silêncio, tudo o que você precisava para florescer em algo que eles nunca imaginariam. O crescimento oculto não é invisível para sempre. Ele só é invisível até estar completo. E quando surge, é impossível de ignorar, porque ele não brilha, ele ilumina tudo ao redor. Existe um momento que muda tudo. Ele não tem hora marcada, não vem com aviso prévio e quase sempre chega quando ninguém está preparado. É o momento em que a verdade se impõe, não como um grito,
mas como um sussurro ensurdecedor que ecoa na mente daqueles que sempre te subestimaram. De repente, os olhos se abrem, a percepção muda. E aquilo que parecia impossível, você se tornar maior do que todos eles imaginavam, se torna inegável. Esse é o despertar, não seu, mas deles. O choque de quem percebe, tarde demais, que o jogo virou. Durante todo o tempo, eles achavam que estavam à frente. Riam, julgavam, te ignoravam. Mas enquanto isso, você estava pacientemente construindo, esperando o momento certo, aprendendo os detalhes, refletindo em silêncio. E o mais bonito disso tudo é que você nunca precisou de palco para crescer. Você se permitiu amadurecer fora do campo de visão, como uma tempestade que se forma no horizonte, silenciosa, mas inevitável. E quando chegou a hora, você se revelou. Não com barulho, mas com presença. Uma presença tão forte que não podia mais ser ignorada. O mais doloroso para eles é que esse momento revela não apenas quem você se tornou, mas quem eles realmente sempre foram. Arrogantes, miúdos, iludidos com a própria grandeza. Eles construíram castelos de areia em cima da certeza de que você nunca chegaria lá. E agora, esses castelos estão desmoronando diante da sua ascensão. A verdade entra sem pedir licença. Entra quebrando as portas da vaidade, da ignorância, do ego inflado. E o que sobra é um vazio desconfortável. O reconhecimento de que eles estavam errados, completamente errados. E você ali não precisa dizer nada, porque o silêncio agora fala por você. Ele carrega o peso da sua evolução, da sua força, da sua vitória. Eles te veem e percebem que o tempo inteiro estavam olhando para você, mas não enxergavam nada, porque só viam o que queriam ver, um reflexo distorcido pelos próprios preconceitos. Agora eles olham de novo e veem, finalmente veem, e isso é mais forte do que qualquer vingança. É a vitória absoluta da verdade. O mundo dá voltas, mas poucas são tão doces quanto aquela em que os que te ignoraram agora estendem a mão. O que antes era desprezo vira interesse. O que era zombaria se transforma em elogios vazios. Mas você, que caminhou tanto no silêncio, não precisa mais de validação. Eles te procuram, mas não por arrependimento sincero, e sim por necessidade. Porque agora é você quem tem o que eles precisam, seja conhecimento, influência ou força. A mesa virou, e a mão que foi rejeitada agora é a única que pode ajudá-los. Mas o mais irônico não é apenas o retorno deles, é o desconforto em seus olhos ao perceberem que estão diante de alguém que superou tudo sem jamais pedir nada em troca. Eles foram os juízes do passado, os que apontaram o dedo, os que riram alto. E agora, a única coisa que lhes resta é engolir o orgulho e aceitar a realidade. Você venceu, não por vingança, mas por evolução. Sua ascensão não foi construída para provar nada a eles, mas sim para honrar a si mesmo. Isso é o que mais os desconcerta. Você não precisa deles, nunca precisou. Esse é o tipo de revanche que não exige palavras. Não há gritos nem exibições. Só presença. Você está lá, forte, estável, inegável. E eles estão onde sempre estiveram, mas agora em silêncio, encarando o peso das próprias escolhas. A verdadeira revanche não é humilhar quem te subestimou. É se tornar alguém que eles nunca terão coragem de enfrentar de novo. Porque agora eles sabem. Subestimar você foi o maior erro de suas vidas, e essa lição eles jamais vão esquecer.